Salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou continuar explicando sobre a Didaquê. Como já falei no vídeo anterior, essa daqui é a edição que eu estou utilizando. Então vamos lá. A primeira parte da Didaquê, ela vai tratar sobre os caminhos para o céu e os caminhos para o inferno. Essencialmente, ele vai tratar sobre o quê? Ele vai tratar sobre os mandamentos da lei de Deus, o Decálogo, que no caso foi resumido por Jesus aos 2 mandamentos principais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o caminho para o céu, é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No caso aqui, a Didaquê, ela explica de uma forma um pouco mais detalhada sobre como fazer esse caminho que leva ao céu através dos mandamentos, onde você vai no amar a Deus sobre todas as coisas, se dedicar exclusivamente à adoração a Deus, adoração apenas a Deus, ao contrário do paganismo, que cultuava outros deuses, que dava a função de Deus a criaturas da natureza, a animais, a árvore, o rio, o sol, as estrelas e etc., fora outras divindades como as egípcias e a da mitologia grega. Então, apenas a Deus se deve oferecer o culto de latria, ou seja, apenas a idolatria apenas a Deus, certo? O que se torna diferente, que só vai ser explorado mais à frente, não especificamente nesse catecismo, sobre a veneração aos santos. É diferente, a adoração, o culto de latria é apenas exclusivamente para Deus, que está presente na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todas as pessoas da Santíssima Trindade se oferece o culto de adoração, certo? O culto de latria. Enquanto aos santos se oferece o culto se oferece a devoção. Esse é o culto de devoção, onde eles não são deuses, eles não têm o poder, a graça. A graça vem de Deus, eles são intercessores por nós, junto a Deus, como Deus vai escutar a oração de um justo. E os santos são os justos que vão interceder por nós e solicitar a graça que vem de Deus, certo? Então, nessa questão, mas isso daí é mais para frente, não é abordado aqui na Didaquê. Então aqui o que vai entrar para esse caminho para o céu e que já vai misturar com o caminho para o inferno. A questão das superstições, a questão de não confiar em Deus, a questão de atribuir a divindades materiais, coisas aos astros, o estudo de astrologia, a questão das respostas que apenas podem ser encontradas na verdade, que é o Cristo, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então pronto, essa é a verdade definitiva. Então nenhum outro caminho pode ser utilizado para encontrar a verdade. Então a questão das superstições, busca por horóscopo, estudo de astrologia, isso daí são caminhos que levam ao inferno, caminhos que não levam ao céu, certo? Sobre o segundo maior mandamento, né, o amar ao próximo como a si mesmo, ele basicamente vai falar sobre aquilo que Jesus mesmo já havia explicado, sobre não fazer ao outro o que você não gostaria que fosse feito com você. Então ele fala vai explorar aqui cada um dos mandamentos do Decálogo, como as virtudes de você realizar, ou seja, a forma positiva da execução de cada mandamento, e que esse é o caminho para o céu, e a forma negativa da realização de cada mandamento, que é o caminho para o inferno. No caso, por exemplo, a forma positiva, uma das formas positivas tem a questão de o oferecimento de esmolas. Porém, o catecismo ele pede para que o cristão ele seja bem atento, que a sua esmola sue na sua mão antes de dar a uma pessoa que realmente não mereça. Porém, a questão do merecimento não cabe ao cristão que oferece a moeda, ou melhor, a esmola. Ao oferecer a esmola, você está
realizando uma ação de piedade. Aquela pessoa, porém, que se utiliza de forma negativa, aquela pessoa que recebe aquela esmola de forma indevida, aquela será cobrado cada centavo do que lhe foi oferecido, ou seja, a responsabilidade do mau uso, a pessoa que usa da boa fé dos outros para se beneficiar. A essas pessoas será cobrado cada centavo daquilo que lhes foi dado. Vem a questão também do adultério, e de como cada pequeno pecado pode se tornar um grande pecado, que no caso o grande pecado são os pecados mortais, os pecados menores são os pecados veniais, mas de como a realização contínua de pecados veniais podem culminar, ou melhor, eles vão culminar em um pecado mortal. No caso, a ira, você começa com raiva de alguém ou de alguma coisa e isso pode depois se transformar em um homicídio. Você pode simplesmente achar uma mulher bonita e aí vai dando trela até que aquilo ali em algum momento pode culminar num adultério. E assim sucessivamente. A segunda parte da Didaquê, ele vai tratar sobre a parte litúrgica. Então aqui a gente traz os primeiros sacramentos. No caso, ele começa com o batismo, já traz a forma e a matéria do batismo, que a matéria do batismo é a água, derramar água 3 vezes sobre a cabeça da pessoa, ou então num rio, de qualquer forma em água corrente, e a forma é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim você tem um novo convertido ao cristianismo. Da mesma forma, eles trazem aqui as primeiras liturgias das primeiras missas, realizada pelos apóstolos ainda, já com a tradição adquirida de Jesus, inclusive com o oferecimento da Eucaristia, onde você tem a missa dividida em 2 partes. A missa aos catecúmenos, que é uma missa de instrução, de ensinamentos, que é a primeira parte da missa, e depois a missa aos fiéis, que é a missa onde vai ocorrer o momento da Eucaristia. Então essa somente os batizados podem participar. E até hoje é assim. Então nós temos aqui um catecismo que foi elaborado ainda no tempo dos apóstolos e que até hoje se pratica da mesma forma. Você vai aumentar alguns detalhes, algumas pequenas interpretações, mas o sentido é o mesmo, até os dias de hoje. Também ele traz o sacramento da penitência, no caso da confissão, que você não pode participar da missa, não pode participar da Eucaristia sem antes estar quite com o seu colega ou com o seu irmão que você ofendeu. Você não pode ir para participar da Eucaristia estando brigado, estando desentendido com o seu irmão. Então aqui é as primeiras características do sacramento da Eucaristia. Também a próxima parte ele vai falar, o catecismo fala sobre os procedimentos dos cristãos, tanto junto às demais pessoas, como também na recepção, na hospitalidade para com esses cristãos, porque vivemos então num momento de difusão do cristianismo. Então nós temos apóstolos indo para cima e para baixo e tal, e nem sempre tinham onde ficar. Então eles poderiam ficar hospedados na casa de outros cristãos, porém existiam regras que o catecismo já especifica para que a pessoa não abuse da hospitalidade daquela pessoa e também para que aquela pessoa que está recebendo não seja uma forma rude com esse cristão. Então ele estabelece principalmente a questão do trabalho, a questão de que a pessoa não pode passar mais do que 2 dias e ainda assim o tempo que estiver lá ela tem que estar trabalhando para ajudar nas despesas da casa e para custear a sua estadia. Então o trabalho também é essencial, faz parte da tradição cristã desde o início. Aqui ainda tratando aqui sobre a primeira parte, sobre o amar a Deus sobre todas as coisas, ele também fala sobre a questão do valor da vida. Então aqui desde o início também o catecismo ele veda o aborto de forma taxativa. Ele cita o aborto aqui como algo condenável, algo que é o caminho para o inferno, desde o princípio. Então, aqui também ele fala sobre a última parte, que é a parte escatológica, mas é uma parte bem curta, onde ele praticamente cita o que já está no Apocalipse do apóstolo João, onde virá tempos de tribulação
e que virá o anticristo, e que após a vinda do anticristo, Jesus retornará de forma definitiva em todo o seu esplendor e majestade. E que os cristãos devem orar e vigiar para ficar atentos aos sinais, não esmorecerem na fé, porque os tempos, quando se aproximarem, serão sempre de tribulação. Então aqui o que se dá também a entender é que o ápice da humanidade foi a vinda de Jesus, e a partir dali vai um novo declínio que só vai se restaurar quando Jesus retornar de forma definitiva. Então é isso, pessoal. Esse daqui foi um pequeno resumo sobre o que trata a Didaquê, certo? Que é também o Catecismo dos 12 Apóstolos. E sugiro que vocês adquiram, deem uma lida. Vale demais a pena, porque ele traz você já começa a ter uma noção das primeiras tradições repassadas já pelos apóstolos após adquirirem o conhecimento da tradição com o próprio Cristo, certo? Então é isso daí. Se você gostou, deixe aí o seu like, se inscreva no canal e ficamos por aqui. Se eu falei alguma bobagem, a culpa foi minha, e se eu falei algo que ajudou a você, foi o dom do Espírito Santo que foi até você. Valeu! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até mais.